Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 217, os sóis e os planetas, a Gênesis capítulo 6. Então nós nos encontramos, na questão de número 21, né? Logo nós vamos passar para um outro tema que é os satélites, depois os cometas e por aí em diante. Então, os sóis e os planetas. Então nós vamos voltar, né, no princípio, só para a gente poder dar uma certa sequência. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação. Então nós já explicamos, né, a respeito dessas forças que surgiram, né? Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação, né? Que é ali o movimento circular produzido pela gravitação. A força centrípeta e a força centrífuga, nós já explicamos a respeito, então nós não vamos comentar agora, mas mais adiante nós vamos ter que voltar novamente a esse assunto. A primeira tendendo a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda a afastá-las dele, né? Então daqui em diante nós vamos dar sequência. É interessante, né, que de vez em quando eu costumo dizer assim, tem pessoas que às vezes podem pensar assim, mas esse cabelo está incorporado, vó. Esse cabelo parece que está incorporado alguém nele aqui. E se tiver incorporado, a senhora que é responsável por retirar. Então, por incrível que pareça, tem pessoas que podem pensar assim, mas que tem a ver esses assuntos de astronomia, esses assuntos assim científicos? Médium não precisa disso não. Nós já explicamos a respeito desse assunto, né? Os espíritas verdadeiramente espírita é que precisam se inteirar desses assuntos, porque nós precisamos aprender a amar Deus, porque nós não amamos Deus. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas eu amo Deus. Ora, eu não vou duvidar que você ama Deus, porque cada um é cada um. Mas é preciso entender, de acordo com a lógica, que nós só conseguimos amar ou só conseguimos odiar aquilo que nós conhecemos. Raciocine para você ver. Você só ama aquilo que você conhece e que você sabe que te faz bem. Não é verdade? Por exemplo, você não ama o teu filho, os teus filhos. Por que você ama os teus filhos? Porque você os conhece. Você ama teus pais? Sim, porque você os conhece. Agora eu vou te dizer assim, você ama, esse ama com todo respeito, né? Você ama as tuas amigas? Amo. Mas por que você ama as tuas amigas? Porque você as conhece. Você ama os teus amigos? Amo. Mas por quê? Porque você os conhece.
Agora, nós podemos inverter. Você ama os teus amigos? Os meus amigos, isso é relativo. Porque dentre todos os meus amigos tem um que eu vou te dizer a verdade, que eu não amo. O nosso sangue não bate. O nosso espírito não bate. Não existe isso. Então é assim. Então, por exemplo, eu vou dizer para você assim, ó. Você ama, por exemplo, eu vou dizer esse nome, porque já morreu mesmo, já desencarnou, né? Você ama Nelson Mandela? Não. Por que você não ama Nelson Mandela? Porque eu não o conheço. Então, como você vai amar aquilo que você não conhece? Nós só amamos ou só odiamos aquilo que nós conhecemos. Então, você viu só que o amor está relacionado ao relativo, ao complexo. Porque é a lei de causa e efeito, né? Então, é a mesma questão Deus. Nas mesmas condições nós podemos dizer Deus. Então, não é fugindo, está dentro do mesmo assunto. Acontece que eu explico demais, eu esmiuço demais. Mas faz parte da minha natureza. Por isso que eu acho que nós vamos demorar mais uns 50 anos para terminar o livro da Gênesis. Realmente eu vou até os 90 anos. Ei, praga, viu? Que praga, meu Deus, essa mensagem está aí. Vou ter que ficar no corpo físico até os 90 mesmo. Não tem jeito. Então, eu costumo dizer aqui, eu não sei se você já presenciou isso, para conhecer Jesus, nós temos que primeiro conhecer Kardec. Se você não conhece Kardec, você não conhece Jesus. Porque Kardec é a porta, vamos dizer assim. Não, Kardec, ele é a chave. Que na tríade, nós já explicamos isso, Deus é a casa, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Então, para você abrir a porta, você precisa da chave. Então, você precisa conhecer essa chave. E essa chave se chama Hippolyte Léon Delisard Rivail. Para você conhecer Deus, você precisa, para você entrar a casa, você precisa abrir a porta. Que porta é essa? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, ele pronuncia algo sem noção. Eu amo Deus. Mas você o conhece? Não, mas eu o amo. Eu não duvido que cada um é cada um. Como discutir evolução? Não há possibilidade de discutir evolução. Mas se você busca se inteirar da natureza de Deus, desde uma ameba até uma nebulosa, até uma galáxia, se você procura se inteirar dos minuciosos detalhes, você aprende a amar Deus de uma forma diferente que não seja a do fanatismo. Porque esses que saem dizendo por aí, né, gritando Deus daqui, Deus dali, com todo respeito, isso é fanatismo. Esses não conhecem Deus na íntegra
De forma alguma. Porque se eles tivessem o mínimo de conhecimento a respeito de Deus, eles procurariam assim se conter, né? Porque eles viriam que Deus não é nada do que eles dizem por aí, principalmente nas dissertações que fazem. Então esse é o fanatismo. E o fanatismo, nós podemos dizer com toda certeza, caracteriza nada mais, nada menos do que uma obsessão. Então, quando você deparar com alguém exaltado, né, e ali expondo Deus daqui, o Deus da Bíblia, o Deus, é uma pessoa que está com um tipo de transtorno. Só que quem tem conhecimento, ele ignora tudo aquilo ali, ele não desfaz. Mas ele não perde tempo, né? Porque o tempo é precioso. O nosso tempo é muito precioso. Então ele não perde tempo. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos incentiva, de certa forma, a sermos assim moderados, né? Prudente, com bom senso, dentro da lógica. A doutrina dos espíritos nos ensina a não agirmos assim com impetuosidade, com fanatismo, porque não há necessidade. O processo é lenticuloso, meticuloso, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com todas essas situações, enquanto outros, eles já não possuem esse cuidado nenhum, essa prudência, porque desconhecem, né? Então, quanto mais você conhece a natureza de Deus, mais você o ama. Eu posso demorar aqui o tempo que for nesse assunto, mas eu vou explicar isso. Eu vou continuar falando a respeito disso. A leitura, a mensagem está aqui, né? Grifada aqui, grafada aqui. Então vamos ter paciência. Então, quanto mais você estuda a natureza de Deus, mais você ama Deus fora do fanatismo, fora da obsessão, né? Pois para todo lado que você olha, se você com os olhos da alma ali se encontra, você o vê. Como eu já disse várias vezes, e eu torno a repetir, porque isso para mim, para muitas pessoas pode ser difícil, mas para mim não. Eu vejo Deus constantemente. Eu falo com Ele constantemente. Eu troco, simbolicamente, eu troco as ideias com Ele. Eu sinto Deus. Mas trocam as ideias? Isso é forma de tratar? É simbólico, né? É para ficar assim menos tenso o assunto, menos carregado. A gente tem que usar psicologia, né? A gente tem que anunciar, como se diz assim, a gente tem que anunciar o desencarne do outro àquela pessoa que ainda não sabe, de uma forma assim,
usando a psicologia, se colocando no lugar da pessoa para que a pessoa não venha também a óbito. Então você usa tanta psicologia que de repente a pessoa lhe interroga: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu desconfio que tal pessoa morreu e você não está querendo ser direto ao assunto. Morreu ou não morreu? Tá vendo? Pois você é que está dizendo que a pessoa morreu. Ah, mas também do jeito que você está agindo, só pode ter morrido a pessoa. Então agora vamos ao velório? Vamos. É lógico que isso é uma psicologia, né? Mas a gente tem que usar, assim, uma certa psicologia para narrar, para transmitir as coisas. Então, eu vejo Deus, eu falo com Deus, eu sinto Deus com os olhos da minha alma. Eu vejo uma flor microscópica, eu vejo um inseto. Tem pessoas que às vezes me observando aí para a rua, né, na cidade, para onde eu vou, eu acho que as pessoas pensam assim, tá doido mesmo esse cara. Porque eu paro a minha caminhonete nos asfaltos, no acostamento, eu entro por meio dos matos, eu fico olhando as formigas, eu fico olhando os insetos, eu fico olhando as folhas, as flores, tirando fotos de flor aqui, flor ali. Então, olha só para você ver. Isso é uma compenetração. Então, quanto mais nós estudamos a natureza de Deus, mais nós o amamos. E assim sucessivamente. Então, olha só para você ver. Tendendo-se a segunda a afastá-las dele. Então, nós já tratamos dessas forças, né? Dessas duas novas forças, que é a centrípeta e também a centrífuga, né? Já esclarecemos isso nos vídeos anteriores. Então, continuando, ora, acelerando-se o movimento à medida que a nebulosa se condensa, né? Acelerando-se o movimento à medida em que a nebulosa se condensa, porque nós temos que entender também que as nebulosas, elas possuem todos os tipos de forças, não só de gravitação, não só de centrípeta, não só, aliás, também as forças centrípeta e também a força centrífuga. As nebulosas também possuem essas forças todas, que também não só essas, como a gravitação e muitas outras forças, né? E como nós já dissemos, o trabalho todo no centro destas nebulosas depende 100% exclusivamente dos ministros de Deus e dos arquitetos siderais. Então as nebulosas não se formam por acaso e nem aleatoriamente. E nós temos que entender que quando é determinada nebulosa, ela, né, nesse processo todo de rotação, nessa energia centrípeta e nessa energia centrífuga, gerou-se não só a Terra, gerou também
todos os outros planetas, os quais fazem parte do nosso sistema solar, e também ali naquele momento foi gerado também o nosso Sol, como também as nebulosas, elas não são responsáveis só pelo essa nebulosa ou as nebulosas, elas não são responsáveis só pelo nosso sistema solar, elas são responsáveis, gera constantemente, de acordo com a vontade dos ministros e dos arquitetos siderais, geram um número inimaginável de planetas, de sóis e de galáxias e de satélites e por aí em diante, né? Então, olha só para você ver, aqui nós já estamos deparando com isso, olha só. Ora, acelerando-se o movimento à medida em que a nebulosa se condensa, e aumentando o seu raio à medida que ela se aproxima da forma lenticular, que é aquela forma lenticular dela, né? Porque observe para você ver a forma das nebulosas. Digita lá no Google para você ver, digita lá nebulosas para você ver. Todas aquelas formas da nebulosa chama-se lenticular, aquelas formas dela, né? Então, é como se fosse assim aquelas torres imensas, né? Mas aquilo ali é de um tamanho que nós podemos acrescentar anos-luz de uma ponta de uma nebulosa, de uma ponta a outra. Eu posso dizer a você com todo respeito, porque nós temos um pouquinho de noção nos estudos que frequentamos. Tem nebulosa que cabe aproximadamente umas 1000 galáxias dentro delas, do tamanho de Andrômeda. Não vou dizer nem do tamanho da nossa Via Láctea. Então, olha só para você ver, umas 1000 nebulosas, aliás, umas 1000 galáxias do tamanho de Andrômeda. Porque lá dentro da nebulosa não se forma só planetas e sóis, formam-se também galáxias. Agora, quem resolve se vai formar só um sistema solar com 2, 3, 4, 10 planetas, ou uma galáxia, ou 10 galáxias, ou 500 galáxias, isso são os arquitetos siderais, juntamente com os ministros, ou os ministros, primeiro, que eles é que resolvem a situação. Então, eles é quem resolve isso, e também de acordo com a necessidade e também de acordo com a evolução, porque eles não criam galáxias para ficar aí, eu vou usar esse termo simbólico, para ficar aí passeando pelo cosmo sem necessidade, sem utilidade nenhuma. Por isso que tudo tem lá a tua utilidade, né? Então, que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga incessantemente desenvolvida por essas duas causas predominou de pronto sobre a atração central. Então, olha só para você ver, a força predominante, né? Essa força predominante, que é a força centrífuga, né? Desenvolvida por essas duas causas, predominou de pronto sobre a atração central.
no centro dessa ou dessas nebulosas ocorre essa predominação dessa força centrífuga, né? Que é, depois de tudo formado, que essa força centrífuga, de acordo com a rotação, alta rotação, é que aquela rotação expele para fora planetas, sóis, galáxias e mais galáxias e mais galáxias. E por aí em diante vai, né? Então, até o próximo vídeo, onde nós vamos mudar de página.